Olá, alunos. Vamos continuar a nossa aula 93 e 94, falando sobre choques ou colisões. Esta aula é a continuação, resolução de alguns exercícios. Estamos na apostila 6, aulas 93 e 94, choques ou colisões, página 85. Temos a definição, um sistema isolado de forças externas. Utilizaremos que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E, independente do tipo de choque que ocorra, a quantidade de movimento sempre se conserva. Dependendo do choque, a nossa energia cinética se conservará ou não. E o coeficiente de restituição nos indicará. É uma maneira de indicar qual é o tipo de choque que está acontecendo. Se o E é igual a 1, o choque é elástico. Se o E está compreendido entre 0 e 1, é um choque inelástico. E se o nosso E é igual a 0, temos um choque perfeitamente inelástico, os corpos, após o choque, ficam unidos. A nossa energia cinética é determinada como meio de mv ao quadrado, e o coeficiente de restituição pode ser determinado como velocidade relativa de afastamento sobre velocidade relativa de aproximação. Vamos agora resolver mais dois exercícios. Exercício 4. Dois caminhões A e B de massas MA 6.000 kg e MB 8.000 kg trafegam na mesma faixa de um trecho retilíneo da rodovia, com velocidades constantes de mesmo sentido em modo 72 km por hora e 90 km por hora. Lembrando que devemos trabalhar com as unidades do SI, então a velocidade tem que estar em metros por segundo para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Dividimos 72 dividido por 3,6, que vai dar 20. 90 km por hora dividido por 3,6, que vai dar 25. Respectivamente, sendo o coeficiente de restituição 0,2, então temos que o nosso choque aqui ele é inelástico, tá bom? O coeficiente de restituição está compreendido entre 0 e 1. Desprezando quaisquer atritos do sistema, determine as velocidades de cada caminhão logo após a colisão suposta central e direta. Então, o que nós vamos utilizar? Quantidade de movimento se conserva independente do tipo de choque ou colisão. Então, nós temos que, primeiro eu coloquei aqui o VA 72 km por hora, que é a mesma coisa que 20 metros por segundo. VB é 90 km por hora, divide por 3,6 dá 25. Agora a gente começa a utilizar os conceitos. Quantidade de movimento se conserva. Então, eu tenho massa do A vezes velocidade do A, quantidade de movimento do carro A. Antes do choque, então, massa do B vezes velocidade do B, quantidade de movimento do sistema antes do choque. E após o choque, eu tenho massa do A vezes velocidade V' do A, mais massa do B vezes V' do B. V' significa velocidade após o choque. Vamos substituir aqui os valores. Massa do A 6.000, velocidade do A 20, do B vai dar 8.000, a massa, velocidade 25, que é igual. Massa do A 6.000 vezes V''A mais 8.000 vezes V''B. 8.000 é a massa do B. Aí nós vamos fazer a multiplicação, ali é 6.000 vezes 20.000 mais 8.000 vezes 25. Aí caímos então, que se 6.000 vezes 20 mais 8.000 vezes 25 vai dar 320.000. Então, 6.000 V''A mais 8.000 V''B é igual a 320.000. Vamos dar uma simplificada aqui na nossa equação. Vamos dividir por 1.000 aqui primeiro, ó. Cancela esses 3 zeros, cancela esses 3 zeros e cancela-se esses 3 zeros. Então, ficou 6 V''A mais 8 V''B é igual a 320. Dá para dar mais uma simplificada. Vamos simplificar. Simplificamos por 1.000. Vamos simplificar agora por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, 320 dividido por 2, 160. Então, ficou 3 V''A mais 4 V''B é igual a 160. Uma equação com duas incógnitas, não conseguimos resolver nada. Então, vamos aplicar vamos substituir aqui, ó, a equação para determinar o coeficiente de restituição. O nosso coeficiente de restituição é 0,2, ele informou, já é uma dica, ó. Você vai precisar utilizar esse 0,2. Não foi à toa que ele informou isso daqui. Então, o E é 0,2 menos V''B menos V' não sabemos. VB vale 25. VA vale
20 metros por segundo. Substituímos, então ficou 25 menos 20 vai dar 5. Esse 5 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. 5 vezes 0,2 dá 1. Menos com mais dá menos, menos com menos vai dar mais. Então, 1 é igual menos V', mais V'. Menos V', está desse lado negativo, joga para o outro lado, fica positivo. Então, V', é igual a 1 mais V'. Opa, então V', é igual a 1 mais V'. Agora eu tenho duas equações com duas incógnitas, então eu consigo resolver. Então, eu vou substituir o valor do V' da equação 2 na equação 1. Então, nós temos 3 vezes 1 mais V' mais 4V', que é 160. Façamos a distributiva aqui. Então, ficou 3 mais 3, passa para o outro lado, menos 3. Então, ficou 160 menos 3, 157. 3V' mais 4V' vai dar 7V'. V' igual a 160 dividido por 7 e vai dar 22,4 metros por segundo. Só que a pergunta é, a gente tem que determinar, determina as velocidades de cada caminhão. Já descobrimos a velocidade do caminhão A, B, depois do choque. Falta determinarmos a velocidade do caminhão A após o choque. Está fácil aqui, né? Só substituir. Velocidade do caminhão A após o choque é 1 mais V', 1 mais 22,4, que vai dar 23,4 metros por segundo. Resolvemos o exercício 4. Exercício 5, desculpa, 8. Em um acelerador de partículas, um átomo de hélio, 4 de massa, 2 de número atômico, desloca-se paralelamente ao eixo X com velocidade de 300 metros por segundo, aproximando-se de um próton, H, número de massa 1, número atômico 1. Lembrando que na parte superior é o número de massa, na parte inferior aqui nós temos o número atômico. De velocidade V2 igual a 400 metros por segundo. Também paralela ao eixo X, mas no sentido oposto. As partículas se chocam conforme o esquema abaixo. Sabemos que seno de alfa é 0,6, cosseno de alfa é 0,8 e que a massa do hélio é 4 vezes maior que a massa do próton. Determine V'1 e V'2. Lembrando que essa informação de 4 vezes maior também está caracterizada aqui, né? Ó, massa do hélio 4, do próton 1, a massa desse é 4 vezes desse daqui. Então, novamente, nós vamos utilizar o conceito de conservação da quantidade de movimento. Então, nós temos aqui a quantidade de movimento do sistema inicial é igual à quantidade de movimento final. No entanto, agora nós temos, no nosso sistema, nós temos deslocamento oblíquo aqui. Então, nós vamos dividir esse deslocamento aqui, ó, no eixo horizontal. Vamos determinar uma componente horizontal e uma componente vertical. E vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento para essas duas direções. Primeiro na horizontal, depois na vertical. Então, inicialmente, não temos velocidade na vertical, só na horizontal. Então, sabemos que a quantidade de movimento inicial na vertical é zero. Na horizontal não é zero. É a massa do hélio vezes a velocidade dele, mais a massa do próton vezes a velocidade dele. Substituindo aqui, então, massa do hélio vezes a velocidade do hélio, menos massa do próton vezes a velocidade dele. Por que eu coloquei menos? Porque, lembrando, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, depende de direção e sentido. Considerando para a direita positivo, o hélio, o próton se desloca para a esquerda, a velocidade dele é negativa, por isso desse menos aqui. Que é igual a massa do hélio vezes V'1 cosseno de alfa. O que representa esse V'1 cosseno de alfa? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Mas eu estou tratando a velocidade na horizontal. Então, eu preciso pegar a componente desse vetor velocidade na horizontal. Então, a componente V do hélio na horizontal é o V cosseno de alfa. A velocidade, a componente da velocidade do próton na horizontal também é o nosso V cosseno de alfa. Então, nós temos aqui, ó. Então, massa do hélio vezes V'1 cosseno de alfa, mais massa do próton vezes V'2 vezes cosseno de alfa. Substituindo,
Então, substituindo a massa do hélio como 4 vezes a massa do próton, aí nós temos isso daqui, né? Tudo bem? Então, nós faremos aqui, ó, 4 vezes 300 dá 1.200. 1.200 menos 400, 800. 800 é igual a 3,2 massa do hélio V'1 mais... Opa, eu vou fazer aqui, ó. 3,2, não dá. Então, ficou 3,2 massa do hélio vezes V'1 mais 0,8. Opa, desculpa. Mais 0,8 V'2 massa do próton. No entanto, ó, temos mH em todos os membros da nossa equação. Então, vamos cancelar esse mH. Então, ficamos só 3,2 V'1 mais 0,8 V'2 é igual a 800. Pessoal, deixa eu só... Não, aqui mesmo, tá certo. Agora aqui, dessa parte, dessa linha para a próxima, o que nós fizemos? Simplificamos por 0,8. 3,2 dividido por 0,8 dá 4. 0,8 dividido por 0,8 dá 1. 800 dividido por 0,8, 1.000. Uma equação, duas incógnitas, não consigo resolver nada. Agora eu vou utilizar a conservação da quantidade de movimento na vertical. Então, na vertical, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Inicialmente, nenhum dos elementos tem velocidade na vertical, então a quantidade de movimento é nula. Depois do choque, nós temos que massa do hélio vezes a velocidade na horizontal. Então, velocidade na vertical. A componente da velocidade do hélio na vertical, agora é esse vetor que está aqui apontando para cima, ele é um cateto oposto, por isso eu uso seno. Então, a componente vertical da velocidade do hélio é V1 seno alfa. E do próton, V2 também seno alfa. No entanto, a componente vertical do próton aponta para baixo. Então, para cima é positivo, para baixo negativo, opa. Por isso que existe esse sinal de menos aqui, tá bom? Porque a componente vertical é negativa, aponta para baixo. Vamos substituir aqui, então, ficou massa do próton vezes V'2 vezes 0,6, que é igual a 4 mH. Então, de onde surgiu esse 4 aqui? A massa do hélio é 4 vezes a massa do próton, vezes V'1 vezes seno de alfa. 0,6 dos dois lados nós cortamos, mH dos dois lados nós cortamos. Então, sobrou só V'2, o 0,6 aqui a gente também corta, né? Então, V'2 é igual a 4 vezes V'1. Opa, agora com essa informação eu substituo aqui. Então, temos que 4 V'1 mais, quem é V'2? 4 V'1. 4 V'1 mais 4 V'1 é 1.000. 8 V'1 é igual. V'1 é igual a 1.000 dividido por 8. 1.000 dividido por 8 dá 125 metros por segundo, determinando V'1. Para determinar V'2, só substituir aqui na equação 2 agora, né? Quem que é V'2? 4 vezes V'1. V'1 é 125. 4 vezes 125. Temos em V'2 é 500 metros por segundo. Pessoal, finalizamos esses mais dois exercícios. Encerramos a aula 94. Sobraram alguns exercícios para vocês resolverem. Qualquer dúvida, resolveremos juntos.